Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje a gente vai implementar a integração de cálculo de frete dos Correios, onde a gente vai obter os dados de preço e prazo de entrega para encomendas. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, os Correios possuem um web service para consulta de preços e prazos de envio de encomendas, onde você pode requisitar esses valores com e sem contrato com eles. Ou seja, mesmo que você não tenha um contrato com os Correios, é possível consultar esses preços e prazos de forma gratuita. Aqui no vídeo os testes vão ser feitos sem contrato, mas a gente vai deixar tudo pronto para que você possa inserir os dados da empresa e consultar com contrato também. E para a gente começar, galera, vamos acessar a documentação oficial aqui do cálculo remoto de preços e prazos do Correio, que é um PDF que eles disponibilizam aqui no site deles. O link dessa página aqui está na descrição do vídeo, mas caso esse link mude ou você não consiga acessar ele, basta colocar no Google Manual de Implementação do Cálculo Remoto de Preços e Prazos do Correio, que você vai encontrar esse PDF. Então vamos baixar ele para a gente descobrir aí como integrar a API dos Correios, beleza? Aqui dentro do manual aqui desse PDF que a gente baixou, ele traz algumas considerações aqui para a gente de como a gente pode consultar, né? Ele traz aqui para a gente também como que a gente faz a consulta via web service, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa requisitar essa URL aqui, passando esses campos aqui, galera. Aqui a gente pode colocar o código da empresa, a senha. Esses dois caras aqui são para quem tem contrato, então a gente vai fazer o envio deles, mas no vídeo de hoje eles vão estar vazios, né? A gente não tem o contrato para enviar. A gente precisa mandar o código do serviço para indicar se é Sedex, PAC, Sedex 12, 10, Sedex hoje, né? Então a gente precisa enviar esses caras. E esses códigos aqui podem variar para quem tem contrato, né? Então a gente vai implementar com esses aqui para sem contrato, mas se você tiver um contrato, você pode inserir os seus códigos também. A gente precisa mandar o CEP de origem e destino, o peso, o formato, se é uma caixa, se é um pacote, se é um prisma, se é um envelope, né? Então a gente precisa enviar isso também. A gente precisa colocar o comprimento, altura e largura, né, se for uma caixa, pacote ali, e também o diâmetro, se for ali um rolo, né, a gente precisa colocar esse cara aqui também. A gente pode adicionar aqui umas informações a mais nesse envio, que é uma mão própria, que a gente exige que os Correios só entreguem para a pessoa que está descrita ali no envio, né, não pode entregar para nenhuma outra pessoa. A gente pode declarar um valor aqui da nossa encomenda e também a gente pode colocar um aviso de recebimento. Esses três caras aqui aumentam o valor do nosso frete, né, do nosso envio dessa encomenda, né, então a gente pode enviar esses caras aqui também. E aí o retorno dos dados, né, o que ele vai retornar para a gente? Né? Ele vai retornar aqui para a gente um XML, e dentro desse XML vai ter o nosso serviço aqui que a gente requisitou, o valor, o prazo de entrega, se teve os adicionais aqui de mão própria, recebimento, valor declarado, e também a gente tem aqui uma definição aqui dos erros, né? Se teve algum erro nessa consulta, a gente também recebe aqui. Aí a gente tem o valor sem adicionais e o valor total aqui também, para a gente ver qual que é a diferença aí do valor adicional, do mão própria, do aviso de recebimento, enfim, a gente pode ter aqui também. E galera, uma coisa legal é que aqui no final, né, a gente tem uma URL de teste aqui do web service deles. Dá para a gente acessar essa URL e já obter aqui um retorno aqui de dados. Vamos acessar essa URL aqui para ver. Olha aqui, a gente já tem um retorno aqui dos dados. Aqui é um cálculo mesmo já do serviço dos Correios, então aqui tem todos os dados aqui. Tem um código de empresa teste, uma senha teste aqui, CEP de origem, destino, formato, comprimento, todos aqueles caras que a gente viu ali dentro da documentação, né, aqueles valores ali, eles passaram para essa URL aqui para calcular esse frete aqui para a gente. Então a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai reproduzir essa URL aqui dentro da nossa integração. Então a gente vai fazer tudo isso daqui para retornar o nosso frete, mas claro, de forma dinâmica, que a gente possa trocar esses valores para calcular o frete para vários CEPs de destino, para vários tamanhos, para vários tipos de encomenda também, beleza? Então vamos começar a nossa implementação aqui, vamos lá para o Atom, para a gente começar a nossa implementação. E galera, aqui eu vou usar o Composer, mas se você não quiser utilizar o Composer, não precisa, pode implementar a classe diretamente que vai funcionar no seu projeto, beleza? Mas como eu estou aqui com o Composer, eu vou criar ele, então vou criar aqui composer.json, vou colocar aqui o nome da nossa aplicação, eu vou chamar de wdev/correios, beleza? Aqui eu vou colocar o nosso autoload da PSR4, então autoload PSR4, e aqui eu vou passar o nosso namespace app e duas contrabarras, dois pontos, a nossa pasta app
e uma barra aqui, beleza? Então a nossa pasta app aqui dentro do nosso projeto vai referenciar esse namespace app aqui pra gente, beleza? Vou rodar o Composer, então Composer install. Rodei o Composer, criou a pastinha vendor pra gente, o composer.lock. Posso fechar esses dois caras e a gente já está pronto para iniciar o nosso projeto, beleza? Como eu falei para o Composer que a gente tem a pastinha app, vamos criar ela, beleza? E dentro dessa pastinha app a gente vai começar a criar os nossos namespaces e a classe aqui de cálculo dos correios, beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Vou criar uma nova pasta, na verdade, aqui dentro e eu vou colocar uma pasta chamada Web Service. Beleza? Criei essa pasta chamada Web Service aqui e vou criar uma classe aqui dentro, galera. Essa classe vai ser correios.php. Beleza? Dentro dessa classe Correios é onde a gente vai implementar toda a nossa integração, beleza? Com esse Web Service que a gente viu na documentação. Beleza? Então a primeira coisa é a gente abrir o PHP aqui e definir o namespace dessa classe. Então namespace que é app/webservice. Esse é o nosso namespace e o nome da nossa classe aqui é Correios e a gente já coloca aqui, beleza? Aqui dentro a gente vai colocar todas as propriedades e todos os métodos necessários para que a gente possa fazer essa consulta de preços e prazos de envio de encomendas lá no correio. E galera, dentro da documentação ali a gente viu vários campos e a maior parte deles são dinâmicos, né? A gente pode trocar de requisição para requisição. Porém, tem dois campos lá que não são dinâmicos ou normalmente não são dinâmicos, que é o código da empresa e também a senha da empresa que definem um contrato. Então, normalmente a empresa tem um contrato com os correios, né? E esse código não vai mudar de requisição para requisição. Mas o CEP de origem, CEP de destino, o tamanho da encomenda, o peso, tudo isso daí muda. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai colocar um construtor aqui na classe Correios aqui para definir já o código da empresa e a senha, beleza? Que são dois dados ali que a gente vai guardar dentro da classe. Aqui no vídeo a gente não vai preencher esses dados, mas se você tiver um contrato aí você já pode testar com ele, beleza? Então vamos colocar aqui um construtor, galera. Vamos colocar aqui public function construct e a gente vai passar aqui para ele o código empresa. Beleza? E eu vou passar vazio aqui, porque se a gente não quiser preencher, a gente não manda esse cara. E a gente também vai colocar a senha empresa, beleza? Aqui são os dados do contrato dessa empresa, beleza? E aqui a gente vai definir na nossa classe. Então aqui em cima, galera, eu vou criar aqui private código empresa, beleza? Aqui ele vai estar vazio por enquanto. E eu vou colocar aqui pra gente código da empresa com contrato, beleza? Aqui vai ser uma string, beleza? Eu vou duplicar esse cara aqui, beleza? E a gente vai colar aqui e eu vou definir agora a senha empresa, beleza? Senha empresa e aqui é senha da empresa com contrato. E agora eu defino aqui dentro desse construtor esses dois dados. Então aqui vai ser o seguinte, diz código empresa igual código empresa, beleza? Deixa eu tirar aqui o cifrão que ele colocou errado, dupliquei a linha e vou colocar agora senha empresa igual senha empresa também, beleza? Aqui, galera, eu vou colocar um comentário falando que esse método aqui, o método construtor, ele é responsável, vou colocar aqui, método responsável pela definição dos dados de contrato do Web Service. Dos dados de contrato do Web Service dos Correios. Beleza? Então aqui a gente pode colocar os dados de contrato ou passar vazio, né? Só instanciar essa classe aqui, que ele vai definir esses caras aqui como vazio, como é o caso do vídeo de hoje. E depois que a gente já definiu esses dados aqui que são fixos aqui, né? Que são únicos aqui dentro da nossa requisição, o que a gente precisa é definir os dados dinâmicos ali do nosso cálculo de frete, né? Então para isso, galera, eu vou colocar aqui um método para gerenciar esse cálculo pra gente e eu vou chamar ele de calcular frete, beleza? Então public function calcular frete. E aqui dentro a gente vai passar vários parâmetros, galera. Esses parâmetros aqui vão ser os dados dinâmicos desse cálculo de frete. O CEP de origem, destino, código do serviço, o peso, o formato, enfim. Todos os dados ali desse nosso cálculo que são dinâmicos, beleza? Então, para a gente colocar esses dados aqui, a gente precisa voltar na documentação para ver quais dados a gente precisa enviar aqui, né? Então, eu vou voltar ali para o começo, onde ele mostra os dados. Então, código da empresa e senha a gente já colocou. A gente precisa agora do serviço, CEP de origem, destino e peso, beleza? É o que está na ordem aqui, então a gente vai colocar dessa forma também. Então, aqui eu preciso mandar o código serviço, né, que é o código do serviço. A gente precisa mandar o CEP de origem, o CEP de destino,
destino. A gente também precisa mandar o peso dessa nossa encomenda, beleza? Então, esses 4 aqui a gente já colocou. Vamos ver o que precisa mais. Precisa do formato, comprimento, altura e largura, beleza? Então, formato, comprimento, altura e largura. Galera, tá ficando um pouco estranho aqui da gente ver na tela aqui. Eu vou quebrar a linha, mas não precisa fazer isso. É só para ficar mais visível aqui no vídeo, beleza? Então, eu vou colocar aqui um embaixo do outro. Aí fica um pouco mais visível aqui pra gente aqui no vídeo, beleza? Então, comprimento, altura e largura e formato a gente já colocou. Agora tem diâmetro, mão própria, valor declarado e aviso de recebimento, né? Então, a gente precisa colocar aqui o nosso diâmetro. Beleza? A gente precisa do mão própria. A gente precisa também do valor declarado. E a gente também precisa do aviso recebimento. Beleza? Então, aqui a gente já definiu todos os dados aqui que são dinâmicos dentro desse nosso cálculo de frete. Beleza? O que a gente pode fazer para melhorar isso daqui é que, como mão própria, valor declarado e aviso de recebimento, eles são opcionais aqui dentro, né? A gente pode colocar aqui já uns valores para ele. Então, mão própria eu vou colocar como falso, e valor declarado eu deixo como 0, e aviso de recebimento eu também coloco como falso, beleza? O diâmetro, ele é usado somente em encomendas que são do tipo prisma ou rolo, né? Pra gente colocar. Então, a gente pode colocar aqui esse cara aqui como 0 também. Então, beleza? Diâmetro, mão própria, valor declarado e aviso de recebimento. A gente colocou aqui os valores para ele. Então, em teoria, os valores obrigatórios aqui são código de serviço, CEP de origem, destino, peso, formato, comprimento, altura e largura dessa nossa encomenda, beleza? Então, com isso aqui, a gente já consegue montar o nosso cálculo de frete, beleza? Eu vou documentar aqui, vou colocar esse comentário. Então, aqui ficou bastante coisa agora. Então, eu vou colocar aqui método responsável por calcular o frete nos Correios. Beleza? Então, aqui a gente passa esse cara nos Correios. Aqui, código do serviço aqui, ele é uma string, né? O código do serviço, porque ele pode iniciar com 0. Então, ele é uma string aqui. Beleza? O nosso CEP de origem, ele é uma string, porque ele também pode começar com 0. CEP de destino é uma string, porque ele também pode começar com 0. Já o peso aqui, ele é um valor, deixa eu ver aqui se ele está em quilos. Aqui o peso, ele é em quilos, né? Então, aqui ele é em quilos, então a gente pode colocar ele como float, beleza? O formato aqui, ele é um inteiro, 1, 2 e 3. Então, a gente precisa passar aqui o formato como inteiro. Beleza? A gente também precisa passar aqui o comprimento, aqui ele é em centímetros. O comprimento é em centímetros. Isso mesmo. Então, aqui a gente pode passar como inteiro também. A altura como inteiro. E a largura como inteiro também. Beleza? E qual que é o retorno aqui desse nosso cara aqui? Qual que vai ser o retorno dele? A gente vai retornar uma instância aqui do XML, beleza? Porque a gente vai ter um XML, então ele vai retornar aqui um objeto para a gente, beleza? Então aqui no retorno vai ter um objeto que a gente pode utilizar para obter os dados do cálculo de frete. O peso, o preço também desse envio, quais são os adicionais, enfim, todos os dados ali que o correio vai retornar para a gente, beleza? Então aqui a gente já tem o calcular frete com todos esses valores aqui definidos e a gente já pode iniciar a construção dessa requisição para o web service dos Correios, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo para chamar esse método aqui para a gente testar se ele está realmente funcionando, beleza? E como que a gente vai testar? Aqui dentro eu vou colocar um debugzinho aqui, ó, dentro do nosso código serviço, beleza? Então aqui código serviço eu vou colocar só para a gente ver se a gente está recebendo essas informações aqui ou não. Beleza? Então, aqui dentro da nossa raiz do projeto, eu vou criar um arquivo aqui chamado calcular.php. Beleza? Dentro dele, o que a gente vai fazer é abrir o PHP, incluir o nosso autoload do Composer, então, require dir/vendor/autoload.php. Beleza? Depois que a gente colocou esse cara aqui, a gente define a dependência, então é use/app/webservice/correios. Beleza? É a nossa dependência aqui. E a gente vai instanciar a classe dos Correios aqui. Então, eu vou colocar aqui OB Correios. Vai ser new Correios. Beleza? A gente não vai passar aqui nem o código da empresa e nem a senha aqui, porque a gente está fazendo sem contrato, beleza? Então, aqui já tem a instância dos Correios aqui. E a gente pode requisitar esse cálculo de frete. Então, aqui eu vou chamar aqui de frete igual OB Correios. E a gente coloca calcular frete.
E aqui, galera, a gente vai passar todos aqueles dados ali para a gente. Para a gente não passar os dados soltos assim e ficar difícil da gente entender, eu vou criar variáveis aqui antes desse nosso calcular frete, só para ficar mais visível aqui no vídeo, mas não precisa, tá? Você pode passar diretamente aqui para o calcular frete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses caras aqui, esses argumentos que estão aqui dentro do nosso calcular frete, e aqui, galera, eu vou preencher eles com os valores que a gente precisa aqui para dentro do nosso calcular frete, beleza? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar o código do serviço aqui, vou deixar como uma string aqui, depois a gente preenche, beleza? O CEP de origem também é uma string, e depois a gente preenche, aqui é string. Aqui o nosso peso, aqui eu vou colocar como 1 kg já, beleza? O formato vou deixar como 1, que é o caixa e pacote. Comprimento aqui eu vou colocar como 15 centímetros. A altura vou colocar como 15 centímetros também. Largura como 15 centímetros, tudo isso como 15, beleza? O diâmetro aqui eu vou deixar ele como 0, que eu não vou usar ali a parte do rolo, né? Então aqui mão própria false, vou deixar o valor declarado como false, como 0, né? E o aviso de recebimento como false também. Beleza? Então todos esses caras aqui são os dados para o cálculo do frete. Beleza? Esses caras aqui. Aqui é uma nova instância dos Correios. Nova instância dos Correios sem contrato. Beleza? E aqui, galera, é o nosso cálculo de frete, né? Executa o cálculo de frete. E aí a gente precisa passar esses caras aqui para dentro também. Então, como eu já copiei aqui, deixa eu copiar de novo aqui. E eu vou colar aqui dentro desse nosso cálculo de frete aqui. Vou só alinhar ele. E aqui eu vou remover esses caras aqui, porque a gente já está definindo ali em cima, tá? Então aqui eu estou removendo eles e ele vai executar esse cálculo para a gente. Beleza? Vamos executar então para a gente ver se ele vai imprimir o nosso código serviço. Só que o código serviço está sem nada. Deixa eu pegar aqui na documentação qual que é o do Sedex. Beleza? Eu vou colar aqui dentro esse código do serviço. Beleza? Vamos executar então para a gente ver se a gente está recebendo esse cara. Então, PHP calcular.php. Vamos ver? Olha aqui, galera, deu certo 04014, que é o nosso código do serviço. Então, isso daqui já está funcionando. O que a gente precisa mais, galera? Vamos preencher o CEP origem e CEP destino e a gente continua a implementação do nosso cálculo. E para isso, então, galera, vamos abrir aqui um gerador de CEPs aqui para a gente obter alguns CEPs ali para a gente testar, né? Então, vou colocar aqui um CEP de São Paulo. Beleza? Vou pegar aqui alguma cidade de São Paulo, vamos lá para o S aqui. Vamos colocar em Santo André aqui e vamos gerar sem pontuação aqui o nosso CEP. Então, aqui já tem um CEP aqui do centro de Santo André, vamos copiar aqui. Então, a gente vai sair de Santo André, né? A nossa encomenda sai de Santo André e ela vai para o Rio de Janeiro. Beleza? Então, vamos pegar aqui no Rio de Janeiro. Vamos pegar aqui alguma cidade aqui do Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui Niterói. Beleza? Então, vou colocar aqui. Agora eu tenho um CEP de Niterói aqui também e a gente vai colocar como destino, beleza? Estou enviando uma encomenda de Santo André para Niterói, no Rio de Janeiro. E aqui tem os dados de peso, formato, comprimento, todos esses caras aqui estão definidos aqui no nosso cálculo de frete. Se a gente trocar aqui esse nosso debug para o CEP de origem aqui, por exemplo, ele vai imprimir para a gente o CEP aqui de Santo André, beleza? Se eu troco para o CEP de destino, ele vai imprimir agora o CEP de Niterói. Vamos testar? Aqui imprimiu o CEP de Niterói, beleza? Então, esses caras aqui já estão funcionando, eu já estou chegando aqui dentro desse calcular frete e está indo tudo bem. Porém, tem um grande detalhe aqui dentro dessa integração. A gente colocou o código serviço aqui direto. Então, se eu quero o código do Sedex é esse aqui, se eu quero o código do PAC, eu tenho que ir lá na documentação de novo para descobrir qual que é o código do PAC. Beleza, troquei aqui. Surgiu um novo serviço ali, eu preciso ir lá na documentação de novo e preciso colocar esse novo serviço aqui. O que isso implica, galera? Quando a gente olha somente esse código dentro da nossa implementação, se eu não tenho acesso à documentação nesse momento, eu não sei o que esse 04782 significa. Isso é muito ruim. Por quê? Porque isso aqui deixa a manutenção dessa nossa implementação um pouco mais complexa. E isso, quando a gente passa de um programador para o outro, começa a ficar complicado. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode criar constantes dentro da classe Correios ali, para gerenciar esses códigos para a gente e deixar um pouquinho mais intuitivo aqui esse uso dos códigos de serviço. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro da classe Correios, a gente vai colocar algumas constantes aqui em cima. E para isso, basta colocar aqui const e o nome da constante que a gente quer definir. Eu vou definir aqui uma constante chamada serviço,
underline, serviço, underline, sedex. E aqui a gente passa o código do sedex. Depois, a gente pode colocar uma outra constante aqui embaixo, chamada serviço pack. Beleza? Depois a gente pode colocar uma outra constante aqui para o sedex 12, sedex 10, sedex hoje. Então a gente pode fazer tudo isso, beleza? Eu vou copiar aqui do sedex para fazer os outros. Então, sedex 12, sedex 10 e sedex hoje. Beleza? Nós temos aqui, então, os 5 códigos de serviço aqui da documentação para nos auxiliar aí nesse envio da requisição. Então, aqui eu vou colocar um comentário, eu vou colocar aqui que são os métodos de envios, os códigos de serviço, na verdade, códigos de serviço dos Correios. Beleza? Claro, se você tiver um contrato, pode ser que esses códigos mudem, então aí você coloca outras constantes aí de acordo com o seu contrato também. Beleza? Então vamos pegar os códigos lá na documentação. Agora a gente coloca em um só lugar, então aqui é sedex, aqui a gente passa o pack. A gente vai passar aqui também o sedex 12, sedex 10 e o sedex hoje. Beleza? Então, temos esses 5 caras aqui já definidos. E como que a gente faz para utilizar? Primeiro que eu vou colocar o nosso debug aqui no código de serviço, só para a gente testar. E aqui dentro do código de serviço, basta chamar assim, galera, Correios, 2 pontos, e aí, serviço, sedex. Olha que legal que fica, galera. Qualquer programador que chegar aqui já sabe que a gente está trabalhando com o sedex nesse momento da requisição. Se a gente testar aqui, veio o código do sedex. Se eu trocar aqui para o pack, então agora eu troquei para o pack, ele já mudou aqui para mim. Olha que legal, galera. Então, isso daqui já está funcionando e a gente já consegue utilizar dessa forma. Qual outro dado aqui que fica confuso também? O formato. Por quê? Formato 1. Formato 1 é o quê? Eu preciso olhar na documentação. Então, para eu não olhar na documentação, eu posso colocar constantes também aí de formato. Então, vamos criar aqui na classe Correios também essas constantes do formato. Então, para isso, a gente vai definir aqui embaixo const formato underline caixa underline pacote, que é o formato número 1, que é o que a gente já tinha definido ali. Beleza? A gente vai definir const formato rolo prisma, beleza? Que é o formato de número 2. E const formato envelope, que é o nosso formato de número 3. Deixa eu ver só se eu não errei a ordem aqui. Então, formato 1, caixa pacote, formato 2, rolo prisma, e o 3 é envelope. Beleza? Então, aqui são os códigos dos formatos dos Correios. Beleza? Então, aqui a gente tem os códigos aqui dos formatos, beleza? E basta a gente utilizar da mesma forma aqui dentro do nosso calcular. Então, aqui no formato, a gente vai passar Correios, 2 pontos, formato, caixa, pacote. Qualquer programador que olhar isso daqui sabe que a gente está trabalhando com uma caixa ou pacote aqui nesse nosso envio da requisição. E agora, galera, que a gente já configurou aqui todo o nosso cálculo de frete aqui e também já implementamos melhorias aqui, tanto de implementação quanto de manutenção desse código, vamos implementar agora os parâmetros que a gente vai enviar para o web service dos Correios ali dentro do nosso método calcular frete, beleza? Aqui dentro do calcular eu já vou deixar um debug aqui para a gente do retorno desse método aqui. Então eu vou colocar aqui um debug em frete, beleza? Que é o retorno desse nosso método calcular frete aqui. Agora, aqui dentro do nosso método, galera, a gente vai precisar, deixa eu só tirar essa linha aqui que sobrou. Agora, galera, aqui dentro a gente vai começar a implementar os parâmetros desse nosso envio, beleza? Por que os parâmetros? Porque aqui nos Correios a gente precisa enviar uma requisição GET para essa URL do web service. E todos os dados ali do cálculo, eles são passados na URL como parâmetros. Então, a gente precisa montar esses caras aqui dessa mesma forma, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma variável aqui dentro desse método. Né? Então, aqui dentro desse método, eu vou colocar aqui parâmetros da URL, né? Da URL de cálculo. Beleza? Aqui dentro desses parâmetros, eu vou criar uma variável chamada parâmetros mesmo. Então, parâmetros, e aqui dentro a gente vai definir cada um dos parâmetros. Beleza? A gente precisa definir com o código lá que está na documentação dos Correios e o valor que está na nossa classe aqui. Beleza? Então vamos voltar lá na documentação dos Correios e vamos olhar o que a gente precisa enviar. A gente precisa enviar esse código da empresa e senha, então deixa eu copiar esse NCD empresa. Beleza? Esse NCD empresa ele vai referenciar o DIS código empresa, né, que a gente definiu lá no nosso construtor. Beleza? Aqui, a senha, a gente também definiu lá no construtor, então a gente vai colocar aqui diz
senha empresa, beleza? Então aqui diz senha empresa. Agora começam os dados dinâmicos, né? Então aqui a gente precisa passar o código do serviço. O código do serviço a gente já definiu aqui nesse método mesmo, então é código serviço. Beleza? Vou duplicar essa linha aqui só para ficar mais fácil da gente implementar. CEP origem, a gente precisa colocar agora o nosso CEP origem aqui. Beleza? Já vou deixar o CEP destino aqui, ó, configurado, a gente só precisa trocar aqui o nome do nosso parâmetro. Beleza? Então já temos o CEP destino aqui. Agora a gente tem o valor do peso aqui. Opa, desci a página aqui. O valor do peso que a gente precisa enviar. Então vamos colocar aqui o valor do peso. A gente precisa colocar também qual que é o formato, então aqui tem o nome do formato, aqui, o número, na verdade, né, o código desse formato. A gente precisa mandar o comprimento aqui, então qual que é o comprimento, deixa eu colocar aqui, comprimento, beleza? A gente precisa enviar a altura, então estamos aqui com a altura. A gente precisa da largura também, então já deixo a largura aqui, vamos colocar a largura aqui. A gente precisa também do diâmetro. Então, aqui, diâmetro. E agora começam os dados de mão própria, valor declarado e recebimento. Então, aqui, mão própria. Então, vamos colocar mão própria aqui. Só que mão própria tem um detalhe. Aqui a gente está com um dado booleano, né, de true e false. Só que aqui ele pede para a gente enviar S ou N. Então, a gente precisa fazer um mapeamento desse cara e a gente vai usar um ternário para isso. E para isso é muito simples, basta a gente colocar mão própria. Coloco interrogação, porque eu estou definindo um ternário. Se esse cara aqui for true, né, se mão própria for true, ele vai retornar S para a gente. Se for false, vai retornar N. Beleza? Então, dessa forma aqui, eu já defino aqui o nosso mão própria com SN, que é os dados que o correio espera, utilizando um dado aqui, que é da nossa própria classe. Beleza? Agora, galera, a gente tem que mandar também o valor declarado, né? Deixa eu deixar aqui no meio o valor declarado, porque o aviso de recebimento também vai precisar desse ternário e a gente já deixa ali. Beleza? Então, deixa eu copiar o valor declarado aqui. Beleza? E agora, o último aqui, que é o aviso do recebimento. Né? Então, o aviso de recebimento aqui, a gente vai trocar só a variável aqui, porque ele também precisa de S ou N. Beleza? Então, aqui a gente já definiu. Deixa eu deixar esse cara aqui mais indentado para ficar mais bonito da gente visualizar. Então, aqui a gente já tem empresa, senha, serviço, CEP de origem, destino, peso, formato, comprimento, altura, largura, diâmetro, mão própria, valor declarado e aviso de recebimento. Todos os dados ali que a documentação pede para a gente enviar dentro da nossa requisição. E como que a gente vai fazer para transformar esse cara aqui, esse array aqui, em parâmetros de URL? Para isso, a gente vai utilizar um método aqui nativo do PHP, que é o HTTP build carry, beleza? Então, vamos colocar aqui uma nova variável chamada carry, que vai ser a nossa carry string, então aqui eu vou chamá-la de carry, beleza? E ele vai receber HTTP build carry. E a gente passa esses parâmetros aqui. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vou colocar um debug aqui nesses parâmetros antes, para a gente obter esse valor, para a gente ver o que está chegando aqui. E vou colocar também aqui um var dump aqui, dessa nossa carry, para a gente ver aqui como que chegou aqui dentro, beleza? Então, vamos executar agora esse método de novo. Então, php, calcular.php, vamos dar uma olhada. Aqui em cima, galera, já ficou o nosso array com os dados aqui. Código da empresa e senha estão vazios, mas o restante aqui estão todos preenchidos aqui com os dados que a gente enviou para o método. E aqui embaixo ficou a nossa carry string aqui, montada com todos os parâmetros aqui que a gente definiu nesse nosso array de parâmetros, beleza? Então, ficou certinho aqui para a gente já enviar na URL do nosso web service aqui. Só que, galera, tem mais um campo que a gente precisa passar aqui nessa nossa requisição aqui. Se a gente acessar a documentação aqui dos Correios, galera, tem aquele link de teste daquela requisição de frete. Se a gente visualizar aqui toda essa URL, tem um cara aqui que é str retorno XML e não está naquela primeira parte da documentação. E se por acaso a gente não passar ele, o nosso retorno fica em branco. Então a gente precisa passar esse cara aqui dentro da nossa requisição. Então a gente vai colocar esse cara aqui também, beleza? Dentro desse nosso array de parâmetros. Então aqui eu vou passar ele como último parâmetro e o valor dele vai ser sempre fixo, que é XML, beleza? Então temos esses caras aqui definidos e a gente já pode trabalhar com a requisição, beleza? Vou apagar aqui os nossos debugs e aqui abaixo a gente vai chamar o nosso calculador, a gente vai chamar um outro método que vai fazer essa requisição, que a gente montou os dados aqui dessa requisição neste método aqui e a gente vai chamar outro cara para executar o curl pra gente, beleza? Então aqui eu vou colocar um resultado aqui, que é o resultado da nossa consulta aqui de preço e prazo, né? E ele vai receber diz
get. Esse método aqui não existe ainda, a gente vai criar, beleza? E aqui, como primeiro argumento aqui, a gente vai passar qual que é a URL aqui do nosso calculador, né? Qual que é o endpoint que a gente vai chamar junto da nossa carry string, beleza? A gente vai concatenar a nossa carry string aqui dentro. Então, galera, vamos lá na documentação dos Correios, deixa eu voltar aqui, para a gente ver qual que é a URL que a gente precisa chamar. Então, aqui dentro, galera, a gente tem esse web service que ele vai até aqui o .br, né? Então, aqui é a URL do web service, e aqui depois vem calculador, calque, preço e prazo. Então, esse cara aqui é o nosso destino aqui da nossa API. Essa parte aqui, esse final do calculador até o finalzinho aqui, ele é o nosso recurso da API. E o que está antes aqui, esse ws.correios, é a nossa URL base. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui que eu não estou conseguindo copiar. E eu vou copiar somente esse comecinho aqui dessa nossa URL. Por que esse comecinho, galera? Porque aqui, dentro da nossa classe, a gente vai criar uma outra constante, que eu gosto de criar sempre aqui nas minhas classes de API, que é uma constante para definir qual que é a URL base dessa API. Porque se essa URL mudar, eu não preciso mudar em mais nenhum outro lugar. Eu mudo em um lugar só e ele já altera para mim. Beleza? Então aqui eu vou colocar mais uma constante e a gente vai chamar de URL underline base. Beleza? E aqui dentro eu vou colar esse nosso web service aqui, beleza? Colei o nosso web service aqui. Vou remover essa última barra, beleza? Deixo somente a URL aqui. E aqui eu vou colocar um comentário como URL base da API. Beleza? Então aqui a gente já tem a URL base definida. E agora eu preciso copiar o restante aqui, que vai até a SMX, né? Porque aqui o WSDL é para imprimir todo esse restante, essa documentação aqui dos serviços, né? Então aqui eu vou copiar somente esse cara. E esse cara é quem a gente vai chamar aqui dentro do método get. Então eu posso passar direto aqui o método get, calculador, calque, preço, prazo, e aqui o nosso ASMX, beleza? E aqui a gente precisa passar esses parâmetros, então eu vou colocar assim, ó, interrogação, e vou concatenar a nossa carry string, beleza? Então aqui ele vai executar a consulta, então aqui executa a consulta de frete. Beleza? O resultado desse cara aqui tem que ser um XML, a gente vai fazer isso acontecer, porém esse método get ainda não existe, a gente vai criar ele. Beleza? Tô deixando um debug aqui desse resultado aqui só para a gente ver o que vai retornar, para depois a gente fazer o último tratamento e retornar para o nosso arquivo de calcular. Beleza? Aqui embaixo, galera, vamos criar uma public function aqui, chamada get, e a gente vai passar qual que é o recurso da API, eu vou chamar de resource aqui, beleza? O recurso que a gente vai requisitar aqui dentro, beleza? Aqui eu vou colocar método responsável por executar a consulta get no web service dos Correios. Beleza? Aqui o nosso recurso, ele é uma string, beleza? E o nosso retorno aqui vai ser um objeto também do XML, beleza? Aqui eu vou colocar aqui um vardump aqui só para a gente ver o que esse retorno está dando, o que esse recurso está aparecendo para a gente aqui, beleza? Eu vou colocar um exit aqui no final. Vamos dar uma olhada no que ele vai retornar para a gente. Olha, calculador, calque, preço, prazo, e aqui todo a nossa carry string com o nosso XML aqui no final, né, o retorno que a gente acabou de adicionar. Então aqui está funcionando esse link. Agora o que a gente precisa fazer é montar o nosso endpoint completo. Então aqui endpoint completo, que nada mais é do que, deixa eu colocar uma variável endpoint, e é self URL underline base concatenado com resource. Se a gente colocar um vardump aqui de novo, galera, deixa eu colocar aqui vardump endpoint, e colocar um exit aqui, a gente vai ver agora o nosso endpoint completo sendo retornado para a gente. Olha que legal. Então tem aqui todos os dados do serviço e tem também aqui o início do nosso endpoint, beleza? Então agora, galera, a gente precisa apenas configurar o nosso cur para enviar essa requisição. E para isso é muito simples, então a gente vai fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar aqui inicia o cur. Então cur vai receber cur init, então aqui ele vai criar um recurso do cur para a gente, né, que a gente pode usar para configurar agora a nossa requisição. Vou colocar aqui configurações do cur, que a gente vai precisar mandar aqui qual que é a URL, qual que é o tipo de requisição que a gente vai fazer, né? Então aqui eu vou colocar cur set_apt array, passo o nosso cur primeiramente, e depois eu passo aqui o array de configurações. O array de configurações que a gente vai usar, cur apt underline URL, vai receber o nosso endpoint. Beleza? A gente vai colocar aqui também cur apt return transfer. E a gente vai passar aqui para ele o true. Por quê? Porque eu quero retornar o conteúdo e não imprimir diretamente na tela. Ele vai retornar para uma variável para a gente. E cur apt custom request
e a gente passa aqui a nossa requisição get. Beleza? A gente vai enviar uma requisição get para essa URL e o retorno aqui eu quero que ele faça para uma variável e não imprima na tela diretamente. Beleza? Se você quiser saber mais sobre cur, aqui tem um vídeo no canal muito legal aqui sobre ele. Então o link está aqui no card e na descrição também. Beleza? Depois que a gente configurou aqui o nosso cur, a gente precisa executar essa consulta. Beleza? Então aqui executa a consulta cur. Beleza? Então aqui eu vou chamar de response, que vai receber cur exec. E ele passa o nosso cur aqui. Depois que a gente executou, a gente precisa fechar essa conexão para não deixar esse recurso aberto. Beleza? Então fecha a conexão do cur. E a gente passa aqui cur close nosso cur. Beleza? Então aqui a gente iniciou, configurou, executou e fechou essa conexão. E agora a gente já tem um resultado aqui dentro desse response. Vamos testar, galera? Vamos ver se a gente já consegue algum dado aqui dentro dessa requisição? Vou colocar um debug nesse response aqui pra gente e a gente vai executar. Vamos ver. Retornou um HTML aqui, galera. Eu acho que tá errado, hein? Vamos ver aqui o que a gente pode ter errado. Será que é esse ASMX aqui? Deixa eu ver o link aqui que ele gerou. Que eu tô achando que esse cara aqui é só da documentação. A interface web está aqui. Então, eu acho que deve ser ASPX. ASPX, galera, olha aqui. Erramos, então, aqui ASPX. Vamos colocar ASPX aqui no nosso calculador. Então, agora eu acho que deve funcionar, galera. Vamos testar aqui. Então, vamos ver se esse cara aqui vai funcionar. Agora retornou um XML, galera. Olha que legal. Agora retornou um XML pra gente. Então, o erro foi eu ter olhado em campo errado aqui da documentação para definir esse endpoint. Então, aqui é um ASPX pra gente. Beleza? Então, aqui ele já está retornando um XML. Olha aqui, galera, que legal. Então, ele já tem aqui o valor do frete, qual que é o prazo de entrega, se é mão própria, né, que a gente não colocou. Então, todos os dados aqui do nosso XML aqui de retorno já estão aqui. E agora o que a gente precisa fazer é transformar esse cara aqui em um objeto. Na semana passada a gente falou sobre XML aqui no canal, então se você quiser saber mais, tanto como ler ou como criar XMLs aqui em PHP, o link está aqui no card e na descrição também. Beleza, galera? Então vamos descer aqui no nosso método get, que é onde a gente vai fazer essa consulta aqui, essa instância, na verdade, aqui do XML. Então aqui a gente vai fazer diretamente no return. Então aqui a gente vai colocar return, e a gente vai colocar aqui dentro aqui uma validação de strlen response, ou seja, se eu tiver conteúdo, se eu tiver texto dentro dessa variável response aqui, retornada pelo cur, eu vou instanciar simple.xml. Então a gente vai colocar aqui simple.xml load string. Beleza? Dentro desse cara aqui do load string, a gente vai passar o nosso response. Caso esse response aqui seja vazio, ele vai retornar como nulo, beleza? Porque eu não quebro a minha instância do simple.xml e também eu consigo entender ali em cima nas validações se eu tenho um problema ou se eu tenho um sucesso aqui dentro da nossa requisição. Aqui em cima eu vou colocar um comentário chamado retorna o XML instanciado, beleza? E aqui em cima, galera, a gente já tem um debug. Então a gente vai ver se XML sendo montado ou não, né? Se der algum problema. Vamos testar então, php, calcular.php. Retornou para a gente, olha aqui que legal, galera, já retornou um objeto com o código de serviço aqui, nosso código 04510, aqui o valor, o prazo de entrega, os adicionais, tudo isso aqui já estão sendo retornados dentro desse nosso retorno. Então o que a gente vai fazer agora, galera, é muito simples, basta a gente colocar aqui dentro desse nosso método calcular frete aqui, a gente vai colocar um retorno. Esse retorno vai ser o seguinte, retorno, resultado, e eu vou colocar aqui um ternário. Se resultado for diferente de nulo ou diferente de false, ele vai cair aqui. Eu vou colocar aqui resultado C serviço. Esse C serviço é um item ali do nosso XML, né? Deixa eu voltar aqui para confirmar. Então, resultado aqui, vamos colocar de novo esse nosso debug. É esse C serviço aqui, ó. Eu consigo acessar ele aqui, então a gente vai retornar esse C serviço ali com os dados do frete já. Então aqui vai ser resultado C serviço, senão ele vai retornar nulo para a gente. Então aqui eu vou colocar um comentário aqui, galera. Eu vou definir como retorna os dados do frete calculado. Beleza? Então aqui eu já requisitei, obtive um XML e estou retornando apenas aquele nó de serviço dentro desse XML, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso calcular, eu tenho um debug aqui e vamos ver o que vai acontecer, galera. Eu vou executar aqui calcular.php. Agora eu tenho aqui um XML aqui, galera,
retornado em objeto, e agora não tenho mais aquele serviço, e todos os dados aqui estão diretamente impressos dentro desse objeto. Eu já posso acessar o código, o valor, prazo de entrega, tudo diretamente aqui. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse nosso response aqui para ficar um pouco mais bonito ali, não ficar somente um debug, e a gente vai trocar o CEP ali para fazer alguns testes também. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, é verificar, fazer algumas verificações aqui para que a gente possa imprimir corretamente os dados do frete. Então a primeira verificação aqui, vou colocar verifica o resultado. Aí aqui a gente vai colocar um if, galera. Se for, aqui a gente vai negar o frete. Então, se ele for nulo, se ele for false, esse nosso retorno aqui, a gente vai dar um die aqui e a gente coloca problemas ao calcular o frete. Beleza? Porque foi um problema na API, não funcionou e tal. Não é um erro ali que o próprio calculador retorna para a gente. Agora, se for um erro do calculador, então a gente pode colocar aqui uma outra verificação. Verifica o erro. Por que verifica o erro? Porque dentro do nosso retorno tem uma mensagem de erro, né? O MSG erro dentro desse nosso resultado, e a gente pode verificar se ele está vazio. Né? Se tiver algum valor dentro dele, a gente já sabe que teve um problema, a gente pode imprimir essa mensagem. Então a gente vai colocar aqui if strlen, aí aqui é frete MSG erro, se tiver um valor aqui dentro dessa nossa MSG erro. Deixa eu só verificar se é realmente esse nome, então aqui vamos executar o frete aqui, o debug do frete novamente. Então, é MSG erro mesmo, então tá certinho aqui, beleza? Então, MSG erro. E aqui, galera, a gente vai colocar o seguinte, aqui um die, né? Então, aqui outro die, e a gente coloca erro, 2 pontos, e aqui o resultado MSG erro. Beleza? Então, aqui a gente está imprimindo já esse nosso erro. Agora, galera, a gente já fez todas as validações. Se tem um retorno vazio ou se tem uma mensagem de erro, se não tiver nenhum desses caras, a gente pode colocar já a impressão dos valores. Então, aqui, imprime os dados da consulta. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai imprimir, de onde a gente está saindo para onde a gente está indo. Beleza? Então, aqui eu vou colocar echo CEP origem, 2 pontos, e a gente coloca aqui CEP origem, né? E aqui eu vou concatenar um /n porque eu estou no terminal, tá, galera? Se você estiver aí no navegador, pode colocar o BR para quebrar a linha. Então aqui eu vou colocar CEP destino aqui. Dupliquei ali esses caras, então aqui eu tenho o CEP destino. Beleza? Agora, galera, a gente vai começar a imprimir os dados do nosso frete, que é o valor. Então aqui eu vou colocar o valor, que ele vai vir... Opa, aqui eu coloquei resultado, né? Que é frete. Então, frete, mensagem erro. Então, aqui eu vou colocar o valor como frete e eu coloco valor. E aí, o prazo de entrega, vou colocar aqui prazo, a gente vai colocar como prazo entrega. Então, é frete, prazo, entrega. Beleza? Vamos testar se esse cara está funcionando, então. Basta eu executar o calcular.php novamente. Então, o valor é 24,80 e o prazo de entrega são 8 dias aqui. Beleza? Então, a gente já tem esses dois caras. Vamos gerar um novo CEP agora de um outro estado para a gente ver se esse cálculo vai mudar. Vamos agora para Minas Gerais. Então, vou trocar aqui para Minas Gerais. Vou colocar aqui alguma cidade de Minas Gerais aqui. Vamos tentar Belo Horizonte. Belo Horizonte aqui em Minas Gerais. Troquei aqui o CEP. Vamos colocar aqui no nosso CEP de destino agora, né? E vamos ver se esse cálculo vai mudar. Vamos executar. Ainda está como 24,80, galera, só que o prazo aqui mudou. Olha, o prazo agora ficou em 7 dias. Né, se a gente aumentar o peso aqui, eu vou colocar 2 quilos aqui nessa encomenda. Vamos ver se esse preço vai mudar. Agora ficou 27,40, olha que legal, galera. Então, subiu um pouco aí o preço do nosso envio, de acordo com o peso aqui também. Você pode fazer outros testes aqui, trocando o serviço aqui. Ah, a gente está requisitando como PAC. Vamos requisitar como SEDEX aqui para ver se ele vai modificar, né? Então, deixa eu voltar aqui. Agora em SEDEX, olha, 45,80, só que o prazo de entrega é 1 dia útil. Olha que legal. O prazo de entrega é bem diferente. Né? Então aqui, galera, você pode trocar esses serviços aqui do correio, você pode trocar o CEP de origem e destino, os dados aqui da sua encomenda para fazer os testes. Mas nossa integração aqui, ela está finalizada. A gente já consegue fazer a requisição de preço e prazo para envio de encomendas pelo correio, com e sem contrato. Se você tiver contrato, preenche os dois dados aqui nessa instância de correios aqui. Primeiro o código da empresa, depois a senha da empresa ali que o correio vai te passar. E aí você já consegue requisitar por dentro do seu contrato. A gente criou os constantes aqui para ajudar na manutenção desse código, né? E deixar isso aqui mais intuitivo, porque são códigos e nem sempre é fácil de entender esses códigos sem a documentação. E se você tiver outros códigos dentro do seu contrato, basta você colocar também ali nas constantes ou inserir diretamente aqui nesse cálculo de frete.
E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se gostou, já deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí. E uma delas é que logo, logo sai a loja do WDev com vários produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui pra você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.